Bom, iniciando aí mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 6/9, uma sexta-feira, fechando mais uma semana. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito aí no canal, inscreva-se aqui embaixo. E caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, o seu joia aqui embaixo também, que é a maneira com que você aí desse lado consegue ajudar o meu trabalho desse lado aqui e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Dito isso, partindo direto para o gráfico. Uma sexta-feira negativa para nossa bolsa, né? Quando a gente acha que vai, não vai. Uma queda hoje de 1,41, volume baixo. E agora, entrando em questão a possibilidade de fato, pessoal, de vir acontecer aquela correção mais ampla que a gente comentou, correção mais ampla essa, que é o que a gente já vem comentando, né? Considerando a possibilidade dessa última movimentação de alta que nossa bolsa fez, de fato, voltar para testar aqui entre 132.600 a 131 mil pontos, que seria em 1/3 e 50% da barra não, do movimento de alta aqui anterior, que era o que a gente já havia comentado da possibilidade, tá? Com o fechamento de hoje, a gente pode estar tendo um topo mais baixo que o topo anterior, se ocorrer um fechamento abaixo dos 134.400, confirma um pivôzinho de baixa. Movimento esse que eu não acho nada fora do normal, mas abre aí espaço para a gente ter uma correção um pouco mais ampla e buscar alvos um pouco mais para baixo, lá na casa de 132.600 a 131, tá? Um ponto importante é, apesar da queda de hoje, a gente ainda tem o índice Bovespa trabalhando acima da média móvel de 20. Tá? Então, esse cenário que eu comentei, da possibilidade de uma correção mais ampla, que seria testar os 132.600, quem sabe 131.500, é apenas selecionar o pivôzinho de baixo aqui em cima no topo. Tá? E a gente abre espaço para uma correção de fato um pouco mais ampla, o que não seria nada fora do normal, dado que eu já havia comentado com vocês que no gráfico semanal a gente já estava bastante esticado da média móvel de 9 e não seria nada fora do normal, repetindo de novo, a possibilidade de uma correção mais ampla. Tá? Se a gente olha aqui no gráfico semanal, média móvel de 9, na semana que vem ela vai dar mais uma puxada aqui para cima, vai estar mais ou menos aqui no 132 alguns quebrado, confluindo exatamente com o primeiro nível de FIBO dessa correção da última perna de alta, que dá lá na faixa dos 132.600. Então, sim, é um bom ponto aí para o Ibovespa fazer uma correção e com isso trazendo novas oportunidades de entrada dentro de ativos que já estão em tendência de alta, ok? Então, por enquanto, movimento normal do Ibovespa, tá? O dólar leve alta no dia de hoje, 0,42. Agora, para gerar um pivô de alta, só rompendo 5.685, tá? Aí abre espaço para retomada mais positiva de alta no curto prazo. O próximo alvo é o topo anterior, no 5.890. Partindo lá fora para a gente dar uma olhada, que as coisas também estão ficando feia, a gente tem o S&P com uma queda de 1,73, bastante agressão vendedora, tá? Bastante volume vendedor. E o que a gente tem aqui, tá, pessoal? A possibilidade de um topo duplo, tá? Topo duplo esse, se for acionado, precisa fechar abaixo dos 5.500, ou 5.110, aciona um topo duplo no índice do S&P. A gente já havia comentado dessa última puxada de alta com volume baixo, em região de topo, depois ele deu uma consolidada, acionou aqui essa consolidação em topo, perdendo suporte, trazendo o viés para negativo, entrou fluxo vendedor, possibilidade agora primeiro de testar a zona de suporte lá embaixo no 5.124, né, 5.120, fechando abaixo do 5.120, 5.110, acionado um topo duplo, e aí o movimento fica um pouco mais feio para o Ibovespa. Claro que isso aqui é só uma possibilidade, né? A gente tem um topo e um outro topo na mesma faixa de preço e um fundo entre esses dois topos. Tá? Então, sim, eu acho interessante trazer para vocês. A gente havia comentado que ele passando para baixo das médias de 20 e de 50 aqui nessa região de topo, abriria o viés mais negativo para o curto prazo. Tá? A média móvel de 200 está em confluência lá com esse fundo dos 5.120 de fato, possibilidade maior de revisitar essa zona de suporte. Tá? E aí, fechando abaixo, a zona de fato é um topo duplo, ok? E aí depois a gente poderia medir essa
movimentação para baixo, mas esperar, né? Se for confirmado, a gente projeta para baixo. Dow Jones também bem feio, a gente havia comentado da fraqueza ao tentar romper essa região de topo, logo em seguida ter deixado um engolfo de baixa em zona de resistência, o que não é um sinal positivo, volume vendedor acima da média, tem um gap para ser fechado nos 40 mil pontos e abaixo disso só fundo lá nos 38.600, que dá também uma queda aí mais brusca pro Dow Jones. O índice da Nasdaq acelerando ainda mais a queda, com 2,5% no dia de hoje, bastante agressão vendedora, a gente comentou desde quando ele deixou esse engolfo aqui em zona de resistência também, não conseguiu romper para cima, voltando o viés negativo, passou para baixo das médias novamente, possibilidade revisitar a média móvel de 200 nos 16.285, mais próximo à zona de suporte mesmo, no último fundo dos 15.700, tá? Então a gente tem aí o mercado lá fora dando uma estressada, o que pode ter justificado esse fechamento na sexta-feira do dia de hoje, um movimento mais negativo para o Ibovespa. Então, né, os investidores, ao invés de dormir aí posicionado, preferem encerrar a posição na sexta-feira, dado o cenário do mercado lá fora, para não dormir comprado no final de semana. Beleza? O Brent seguiu nossa movimentação de queda, ela cravou mais um alvo, né? A gente conseguiu mapear bem essa movimentação do petróleo, bateu lá, cravou o alvo de 71,50. Agora vamos dar uma olhada no semanal. Ó, pelo semanal, próxima zona de suporte agora, lá embaixo no 65. Tá? Então, próxima zona de suporte para o petróleo, 65. Minério de ferro, uma queda forte também hoje de 2%, perdendo fundo. Se fechar aqui abaixo, só no novo pivô de baixa. Aí a gente pode trabalhar com os alvos projetados dessa última movimentação para baixo. E aí tem o próximo alvo lá na região dos 80 dólares, tá? Uma queda aí forte. DXY brigando em zona aqui de suporte, né? Deixando aqui novo nível de suporte aqui sendo ajustado para essa região dos 100 dólares. Abaixo disso, próximo suporte nos 99. Por enquanto pode ficar brigando aqui nessa região. Né? Ainda segue tendência de baixa no curto prazo, tá? Nikkei segue caindo, 0,73. O DAX, uma queda forte, também a gente comentou, desde quando deixou esse engolfo na região de topo, uma queda de 1,5%. Hang Seng travado nessa região bem feio e Moex fazendo processo de pullback. O ouro, uma leve queda hoje também, lateralização em topo, né? Lateralização aqui em topo, correção em topo. O gás quase acionando o pivô, tá? Por enquanto ainda não está rompendo. Olha, se romper aqui os 2,30, abre espaço para cima novamente, tá? O gás voltando a ter aqui fluxo comprador, podendo retomar, quem sabe, um viés de alta no curto prazo, tá? Dado que se a gente for medir esse movimento aqui, a gente teve o rompimento. Deixa eu só ajustar aqui. A gente teve o rompimento dessa LTB, né? O rompimento dessa LTB, estrutura tendência de baixa, topos e fundos. Dor no punho, velho. Né? A tendência de baixa, topos e fundos descendente. E agora rompendo e fechando acima dos 2,30, a gente tem uma movimentação de alta, uma correção, fundo mais alto que fundo anterior, fechando aqui acima do topo, confirmado uma possível quebra de estrutura, trazendo o viés para positivo novamente, né? Sangue nas criptos. Bitcoin caindo 5%. Cacilden ao vivo, hein, pessoal? Olha a cacetada aí para baixo, ó. Lá nos 53 mil. A gente comentou que próxima zona de suporte importante para o Bitcoin, essa região aqui de suporte nos 50.900, tá? 50.900. Como eu disse, gosto bastante, é um ativo que eu admiro aí para o médio e longo prazo, com base nas suas características. E como um bom grafista, né, já deixei ordem aqui de compra, na minha compra mensal,
aqui nessa região dos 51 mil dólares por Bitcoin, nessa zona de suporte, tá? E abaixo disso, de fato, os 44 mil pontos, tá? Ethereum também é uma queda mais forte, aí 7%, né? Chegando aqui quase no nosso suporte que a gente havia comentado, dos 2.100, e aí abaixo dos 2.100 começa a mirar a zona de suporte mais abaixo ainda, lá na faixa dos 1.900, tá? Próxima região de suporte, 1.900 aí pro Ethereum. Agora voltando para a nossa bolsa, os dois ativos que mais subiram, Semin 3. Eu não lembro se eu comentei com vocês, tá? Foi um papel que eu tinha colocado na carteira aqui nossa da semana da Capitalizo, mas não acionou nossa entrada no início ali da semana, a gente acabou ficando de fora dessa tranqueira. Que raiva, velho. E agora ela andou, tá? Acionou o pivô de alta que a gente havia comentado. Eu trouxe para vocês na semana passada ou retrasada que se Semin 3 fizesse o rompimento dessa congestão em fundo, ele entraria em zona de vazio gráfico, tá? Hoje deu um puxadão, voltou a trabalhar acima, voltando o viés aí bem positivo de novo, tá? A gente teve um rompimento com bastante fluxo, né? Volume comprador, o que aumenta as expectativas aí do papel seguir subindo. Bem bonito o papel, tá? Braskem, que eu trouxe para vocês também aqui, olha, no pivô, lembra? No pivô aqui embaixo, quem pegou ficou bem posicionado, o papel segue apontando para cima, ainda com volume comprador. Primeiro o alvo, média móvel de 200, depois é para tentar esticar até nos 20,31, 21 e 14, tá? Quem pegou aqui no pivô, que é onde eu comentei, tá com 3,88, tá? Bem interessante aí, Braskem. Os dois ativos que mais caíram não foi Pomo 4, cara. Por que Pomo 4 tá aqui? Tô doido? Azul e RRP3 foram os dois ativos que mais caíram. Azul segue feio, né? Fez o processo de correção, olha lá. Nem chegou a testar a média móvel de 9, já voltou a cair. Papel bem fraco. RRP3 segue caindo forte, também a gente comentou, né? Que se ele confirmasse esse pivô, olha, ficaria bem feia a situação. Dado que ele perderia toda essa zona de suporte, né? Que estava sustentando basicamente o histórico inteiro de alta. E agora ele entra numa zona de vazio gráfico, suporte só lá nos 19,80, tá? Não vejo entrada nem pelo diário, nem pelo semanal no papel. Tá caindo em linha reta no diário, né? Tem que esperar uma correção. Análise é pedido de vocês. Lembrando que se você quiser análise de algum ativinho específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago análise para o dia seguinte, tá? Use Minas. Acho feio. Vamos olhar aqui o semanal. Você tem uma entradinha aqui personada no dia de hoje, que é o trade de correção que eu comento com vocês. Ó. Tendência de baixa. Ele vem, se aproxima da média móvel de 9, barra de referência é que testa a média móvel, ou fica em média 1% da média móvel de 9, você considera. Perdeu a mínima, venda, stop na máxima, já está correndo. Stop de 3,25 para tentar levar até a próxima zona de suporte no 5,65, está basicamente 2 para 1. Pode ser interessante. Tá? A única possibilidade que eu vejo. Tem de 3, por enquanto não vejo nada, agora é só se acionar o pivô, tá? Rompendo aqui os 14,15, por enquanto não vejo mais nada. INBR 32, o papel tá corrigindo em cima de zona de resistência aqui de um canal de alta. No curto prazo a gente já tem uma leve divergência aqui, então por enquanto não faria nada, tá? Agora se romper o topo nos 42,91 e fechar acima, pode ser que dá possibilidade, mas não é um movimento que nesse momento eu acho interessante, dado que o OBV tem uma leve divergência aí de baixa, a gente pode ter um movimento de correção, tá? Olhar o semanal também passando por um processo de correção, olha. Gostaria de ver no semanal entre média móvel de 9, média móvel de 20 aqui, para dar um fôlego a mais pro papel, tá? Mas o papel segue forte movimentação de alta, porém o volume aí segue caindo nessa região de topo, podendo demonstrar mais um período de consolidação, né? Seja ela correção lateral ou movimento um pouco mais para baixo, mas que não interfere a tendência de médio prazo de alta dentro do ativo, ok? Bom, não vou trazer mais ativos hoje, porque chegando no final de semana tem o nosso vídeo do radar de swing trade, onde eu já trago análises
para a semana com um fator aí educacional para vocês. Beleza? Espero poder ter ajudado. Valeu por mais uma semana e abração. Até a próxima, pessoal.